Primeiramente, queria deixar claro que, acreditando vocês ou não, amigos do canal, esse relato é verdadeiro e não um conto fictício e fantasiado. O fato que se decorreu comigo aconteceu quando eu estava voltando do núcleo habitacional vizinho à minha vila, onde eu e meus amigos estávamos andando de skate. Até aí tudo bem. As horas se passaram e foi ficando tarde, e eu nem me preocupei com a hora, pois eu não ia para a escola no outro dia. Mas como era meio longe, me despedi deles e desci. A essa altura já deveria ser umas 2 horas da madrugada para mais. No caminho de volta para casa, da onde eu estava, eu tinha que pegar uma ladeira, depois um subidão, e não havia muito mato. A avenida era de 2 mãos. Havia um canteiro entre a rua que subia e a rua que descia. Eu estava indo tranquilo, desci a avenida de boa, e quando eu estava na metade da subida, eu olhei para outra rua que descia e vi o tal animal, que, na minha opinião, pela forma que tinha e pelos meus conhecimentos, na hora associei que era o lobisomem. Também lembrei das coisas que minha avó me contara sobre esses assuntos. E justo naquele dia, ela tinha me dito para não sair e ficar por aí, porque era quarta-feira de cinza e início da quaresma. Ela falava que quando se iniciava a quaresma, tudo que há de mal sobre a terra fica liberto para vagar. Ou até então era descrente sobre essas coisas, mas a partir daí passei a acreditar. Voltando ao assunto, quando eu vi, eu não acreditei. Sabe quando você olha de relance e pensa ter visto algo e rapidamente muda o campo de visão e olha novamente para constatar se aquilo realmente está lá? Essa foi minha primeira reação. Mas quando eu olhei de volta, a coisa ainda estava lá. As semelhanças eram de um ser humano, só que bem maior, totalmente coberto de pelos curtos, aspecto corporal forte, e se locomoveu como um bípede e como um quadrúpede. Quando eu constatei que era uma coisa real, com o skate embaixo do braço, fiquei com muito medo e comecei a andar mais depressa em direção ao fim da subida. Até então, ele não tinha me visto, e por mais engraçado que vocês possam achar, ele estava depenando a árvore da calçada de um colega meu. Por qual motivo ele estava fazendo tal ação, eu não sei. Quando eu estava quase no fim da subida, eu comecei a correr em disparada para casa, sentindo calafrios e me arrepiando dos pés à cabeça. Foi aí que ele também me viu e começou a correr para cima. Então eu fiquei apavorado e pensei: agora ou ele vai fugir ou ele vai me atacar. Pensei em ficar e tentar dar umas skateadas nele, mas o medo falou mais alto. Então continuei a correr e a observar por onde ele estava indo. Vi que ele se adentrou para o quintal de uma vizinha, onde havia uma árvore da espécie mangueira e um pouco de mato na entrada.
que obstruía a visão. Lembrando que quando eu vi, ele se encontrava de pé, mas quando começou a correr rapidamente, ainda deu uns 4 passos de pé e depois se voltou para a posição de um quadrúpede, que, na minha opinião, é melhor para desenvolver velocidade e ter então uma certa vantagem sobre a situação. O mais incrível vem a seguir. Para ele entrar no quintal da vizinha, que era uma casa humilde, de chão de terra, pulou uma cerca de madeira alta, de mais ou menos 1,30 m, sem o menor esforço, como se fosse brincadeira. Então eu parei de olhar para ele e corri até chegar em casa. Quase morto de canseira, esmurrando o portão para minha avó abrir e olhando para todos os lados da minha rua, enquanto ela não vinha para abrir, com medo da coisa ainda estar por perto. Foi aterrorizante. Então, quando ela abriu o portão, aos meus gritos de "Anda logo, vó, anda logo, eu vi um bicho lá no Estradão", que é um apelido que o povo dá para aquela avenida, ela me disse: "Vai, moleque, eu não te falei para não sair hoje?" Desde então, eu passei a acreditar nela. No outro dia, eu fui na casa do meu colega bem cedo e vi as folhas e galhos que estavam todos no chão. Perguntei para ele se ele tinha ouvido algum barulho e ele disse que não. Então eu contei a história para ele e foi o primeiro a rir e falar que eu estava mentindo. O ruim das pessoas é que as coisas assim extremas e extraordinárias, elas só acreditam quando veem por si próprias, com os próprios olhos. Mas eu lhe digo, sim, não duvidem, o sobrenatural existe. Boa noite.